Boa tarde, colegas vereadores, imprensa. Quero agradecer a vereadora Cláudia Souza, deputado Afonso Dan, pelas mensagens que recebo de ambos referentes ao final do ano, mensagens de Natal. Muito obrigado. Salientar que nesse domingo estive visitando CPG 93, um grande rodeio, grande festa campeira, organizado pelo meu amigo alemão da Estopacá. Parabenizar a ele, a todos que lá estiveram, gaúchos e gaúchas, gentes, cantadores, trovadores, laçadores, que fizeram uma baita uma festa no CPG 93. Parabenizar o vereador Divaldo Lara pela belíssima festa de Natal realizado ali no seu bairro, Castro Alves, que já é tradicional, mas que vem aumentando cada vez mais a presença das pessoas, porque ali estavam não só moradores do Castro Alves, de diversos bairros da nossa cidade, os bairros da Redondeza. Eu vi moradores do Ivo Febonato que atravessaram a cidade para ir prestigiar e dar um abraço nesse vereador, e foi uma belíssima festa para a felicidade de todas as famílias que ali estavam, as crianças, os pais, enfim, com boa música, com bom samba e com aquela alegria daquela população para fechar esse ano. Parabéns, vereador Divaldo, pela festa maravilhosa que o senhor fez, e foi muito bom mais uma vez poder estar juntos, estar participando desse momento. À noite, tardinha à noite, talvez com o vereador Edmar Fagundes, participamos da Marcha para Jesus, um excelente evento, um momento de reflexão, um momento de oração, e que mais de 3.000 pessoas estiveram acompanhando. Ao pastor Rubem, presidente da OBEB, Ordem dos Ministros Evangélicos de Bagé, e a todos os pastores que ali estiveram, e a população, que, como disse, foram mais de 3.000 pessoas que participaram. Parabéns, e que cresça mais, vereadora Sônia, para que no próximo ano tenhamos, quem sabe, 5.000, 6.000 pessoas, porque participar desses momentos de reflexão, momentos de elevar o pensamento, sempre estar junto e próximos de Deus, sempre é importante. Então, estão de parabéns os organizadores da Marcha para Jesus. Salientar a homenagem que foi prestada hoje pela manhã nesta casa ao cantor Tiago Correia. Mais do que justa, vereador Edmar, mais do que justa, a uma pessoa realmente que todos nós realmente temos um carinho muito especial. O cantor que aqui estava dizia que notou realmente o carinho que todos os vereadores têm e não poderia ser diferente, pois Tiago Correia sempre me chamaram por diversos vereadores para estar aqui prestando homenagem através da sua cantoria, aquelas pessoas que nós escolhemos, entidades para serem homenageadas, sempre está pronto para nos atender. E pude notar hoje aqui, usando essa tribuna, o momento inverso. Ele que tanto presta homenagem foi homenageado e se sentiu emocionado, vindo as lágrimas aqui nessa tribuna. Só realmente quem sente sabe o que passou o cantor Tiago Correia aqui nesse momento. A homenagem à 6ª edição do Festival do Cinema, proposta pelo vereador Divaldo Lara, justa homenagem com certeza, e que essa casa realmente possa acompanhar e dar todo o suporte necessário para que esse evento cresça cada vez mais, porque é de suma importância, com certeza, para o nosso município. Dito isso, senhores vereadores e população que nos assiste, todos os vereadores desta casa foram procurados hoje por parte da população de Bagé. Eu já comecei cedinho, vereadora Sônia, porque levanto 5 horas da manhã e vou para o meu trabalho. A partir das 6 horas da manhã, o meu telefone já começou a tocar. Das pessoas, dos bairros, apavorados, desesperados com a cobrança da taxa de água que chegou nas suas residências. Pessoas que pagavam R$14 e que de repente chegou na sua casa uma conta de R$80 para pagar. Pessoas que pagavam 20 e que chegou na sua casa uma conta de R$90 para pagar. Senhor prefeito, o senhor mais uma vez fazendo das suas. O senhor mais uma vez dando esse presente de grego, como a gente diz, para a população de Bagé. Então não bastasse a péssima administração que o prefeito exerce no nosso município, precisava passar ao povo de Bagé, a população, por mais esta, senhor prefeito. Não foi à toa que recentemente o senhor levou uma vaia do tamanho de Bagé ali na Praça de Esportes. Não foi à toa.
E com certeza, senhor prefeito, vai levar muitas e muitas outras áreas. O que tem que fazer, o prefeito não faz, senhores vereadores. O que ele tinha que fazer, que era a barragem, ele não fez, o dinheiro da barragem sumiu. E dizem que vão começar tudo do zero novamente. Aquele dinheiro todo sumiu e fica por isso mesmo. O residencial do Cerro, que foi anunciado e não foi feito. As reformas do canteiro da General Osório, que foi anunciada e que não foi feita. Entre tantas outras obras prometidas e não cumpridas. Agora, esse projeto que foi feito e que chega nesse momento de meter a mão no bolso do povo, senhor prefeito, o senhor está, com certeza, sendo muito injusto com a população. Pessoas que têm muita dificuldade, com certeza, no dia a dia, para poder manter as suas contas em dia e recebem essa notícia de final do ano. Os vereadores do PT dessa casa, que fazem parte do governo, certamente não tem nada a ver com isso, e eu acredito que não dão aval para essa cobrança. Muito pelo contrário, eu tenho certeza. E quando apresentaram dessa casa, vereador Divaldo, esse projeto que transforma de taxa para tarifa, eu quero crer que todos os vereadores dessa casa vão aprovar esse projeto. Porque sabem realmente que não é justo se pagar água por paredes. Paredes não bebem água, terrenos não bebem água. Recentemente foi colocado a votação nessa casa um projeto que terminou com a cobrança da taxa d'água em terrenos, onde as pessoas não têm água, não têm torneira e estavam pagando porque passaram na frente da casa. Foi lá no prefeito que não se manifestou ainda. Espero que ele tenha a consciência de se manifestar favorável a este projeto para refazer aí uma injustiça que há 12 anos vem sendo cobrada da população. E agora, quando nós vamos, senhores, apresentar esse projeto nessa casa, tirando a tarifa, tirando a taxa e passando para a tarifa, vereadora Fernanda, que o prefeito também pense com carinho e que também vote favorável, porque não é justo. Foi falado aqui até em casinha de cachorro que foi feito no pátio, vereadora Cláudia, e que vai valer como se fosse uma parte da alvenaria construída na casa. Muitos já tiveram essa surpresa e muitos outros vão ter. Ora, se quer ter dinheiro para pagar 13º, para botar as contas em dia, sei lá o que querem fazer, façam de outra maneira, mas não tirando do povo que já não aguenta mais ser saqueado, que é o que o povo está sendo, senhor prefeito. O senhor faz uma péssima administração nessa cidade, mas 2016 está chegando. O seu tempo está acabando, graças a Deus. E que a população de Bagé que nos acompanha pensem bem, reflitam bem na hora de votar. Será que não cansaram ainda de votar nessa gente que só vai para ali para meter a mão no bolso do povo? Será que não cansaram de votar nesse pessoal do PT que quer administrar Bagé para eles, não para o povo? É, vereador Rafael, é verdade, vereador Rafael, o prefeito estaria administrando para ele, para o bolso dele, da turma dele, e a população de Bagé é que está sentindo. Mas eu tenho certeza, senhores vereadores e população, acorda, Bagé, acorda, meu povo, chega de ser saqueado por esses governantes que estão aí, sem compromisso algum com a nossa comunidade, com o nosso povo. É hora de mudar. E vai vir opções boas por aí, com certeza. Vai ser a hora de botar em gente daqui, gente que vem lá de baixo, gente que conhece o que é sofrimento, que quer passar pobreza, que quer passar miséria, dificuldades. Gente do bairro, que merece estar na prefeitura administrando. Guarde bem esse momento e reflita, porque, sinceramente, eu tenho notado que o povo tem mudado realmente. Tem mudado, tem feito as suas manifestações, mas tem que fazer mais. Me desculpe os vereadores do PT, nada contra vocês, mas chega de PT nesta cidade. É hora de mudar. Esse povo que está aí não merece ser os nossos representantes, não. Nós aqui nessa casa representamos o povo, e o povo está atento a tudo o que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde.